Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver. Bem-vindos a esta que é a vossa terceira aula deste módulo que é aqui da oficina 9 e que é uma oficina que tem essencialmente a ver com a universidade e com o aprendizado. E aquilo que eu vos quero trazer essencialmente hoje tem a ver com o tema que temos aqui, como mudar os hábitos de vida e como mudar a própria vida através desses hábitos, transformando aquilo que é ácido e tóxico em algo alcalino, não é? Uma transformação pessoal através da confiança interna e da energia positiva. No fundo, percebermos que nós próprios somos a lente, não é? A lente pela qual vemos o mundo e a forma como nós trabalhamos os nossos valores é absolutamente essencial. Isto é, acima de tudo, furar bolhas. Se quiserem ter aqui uma metáfora para isto tudo que nós estamos aqui a tentar ensinar neste método do estudante ou jurista de topo, ou decifrador, diria eu, de topo, porque aquilo que eu vos quero essencialmente trazer é ferramentas com as quais vocês fiquem habilitados a ver para além das bolhas. Nós sabemos que hoje em dia nós vivemos numa sociedade, do ponto de vista político, dominada pelo algoritmo, não é? Uma algoritmocracia, e ao mesmo tempo, em termos económicos, por um tecnofeudalismo. Ou seja, nós temos aqui um sistema rígido, um sistema de natureza, diria eu, rígida, que tem pouca dinâmica e fundamentalmente na interação com os sujeitos, que vê essencialmente como consumidores, e o consumo aparece aqui como uma nova forma de escravatura e coarctor ou limitador da liberdade, ou seja, a nossa liberdade está a ser totalmente manipulada pelo jogo do algoritmo e ao mesmo tempo também fundamentalmente pelo tecnofeudalismo. A capacidade de perceber isto e de perceber o mundo em que estamos agora e que é diferente do mundo em que estávamos há 100 anos atrás é absolutamente essencial para nós operarmos as nossas transformações pessoais através de uma maior confiança interna e de uma energia positiva que nos leve ao reconhecimento de que esta realidade é-nos exterior e poderá envolver os outros, mas nós temos o direito de ter a nossa própria direção. Todavia, também é preciso ter consciência, como já venho aqui repetindo nas últimas duas aulas, que temos que ter a tal capacidade de inserção em sociedade, de termos discernimento, de sermos capazes de discernir, e esse discernimento leva-nos a perceber que existe um conjunto de valores e um conjunto de matrizes de cada uma das culturas, uns comuns, outros diferentes, dentro desses valores, entenda-se, com os quais temos que viver e a partir dos quais temos que viver e nos relacionar em sociedade, porque nós não vivemos isolados. Portanto, esta ideia de trabalhar aqui a oficina da universidade como conjunto de técnicas e ferramentas que nos permitam reagir melhor ao mundo que está lá fora. Portanto, como mudar esses hábitos e a vida e de alguma forma transformarmos e adaptarmos às diferentes bolhas e realidades. Porque eu não venho aqui, no fundo, dizer vamos acabar com o tecnofeudalismo ou vamos acabar com a algoritmocracia. Isso não é possível. Não é possível porque os próprios cidadãos aderiram. Porque os cidadãos formam empresas e as empresas, por sua vez, aderiram a estes sistemas. Nós temos que reconhecer aquilo que existe, perceber que isso também é uma bolha, que isso também é uma realidade que existe ali, uma realidade de poder, mas que existem outras realidades além do poder. E a capacidade de expansão de conhecimento do outro, de perceber o que é justo e certo entre essas diferentes realidades, permite-nos tirar o melhor do que daí se possa tirar, desta sociedade que é um extremo, digamos assim, do consumo. Eu diria que nós estamos aqui numa sociedade que vai muito para lá do hedonismo, não é? Nós estamos aqui perante uma sociedade que está altamente estruturada naquilo que dá prazer, naquilo que nos faz ter satisfação, mas que não é de todo aquilo que nos faz, digamos assim, crescer muitas vezes, porque remete-nos a zonas de conforto e são indiretamente escravaturas. Mas até termos esta percepção e a realidade com que temos que lidar deve ser vista como um desafio e não como algo que tem que ser destruído. É algo que nos tem que fazer crescer, porque isto também nos faz crescer, também nos faz evoluir, mas é algo que também nos obriga a pensar a realidade de uma forma muito diferente. Olhar para a realidade como sendo uma pedra de tropeço na qual podemos construir a nossa evolução. E então começar a perceber isso dessa perspectiva ajuda-nos a não criticar tanto, que é aquilo que essencialmente a bolha traz. É estou a favor ou estou contra.
o mais importante é perceber que existe e, a partir daí, sabermos nos relacionar com isto. Isto fará com que não tenhamos inimigos, mas consigamos olhar para tudo como importante. E falo também da inteligência artificial, que a breve trecho vai acabar com imensos empregos e que vai, enfim, pulverizar muitas situações que existiam e que eram estáveis. Mas, por exemplo, inclusivamente estes vídeos que eu vos apresento são de alguma forma feitos com a ajuda da inteligência artificial. E, portanto, nem tudo o que é inteligência artificial é necessariamente negativo ou joga contra nós. E esse é um aspecto muito importante. Portanto, mudar hábitos de vida e gerar aqui uma energia que seja alcalina. A mudança de hábitos. Segunda prática alcalina começa pela autoconfiança. Isto implica focarmos internamente e irradiarmos energia positiva e fazermos uma transformação natural nas nossas relações e em tudo o que está ao nosso redor. Aqui baseia muito em Deci Ryan, na autodeterminação, na lei da atração, na inteligência emocional de Daniel Goleman, moralidade social de Emile Durkheim e o capital social Pierre Bourdieu. Aqui foco interno, portanto autoconfiança, quais as crenças sobre nós mesmos e como é que influenciam as nossas interações. Depois isto aqui vai ser mesmo já um exercício, não é? Portanto, faça uma lista de afirmações positivas e pratique-as diariamente por 7 dias. E aqui está já um primeiro aspecto para criar autoconfiança. Energia positiva e relações. Partindo desta reflexão, que se a energia positiva influencia como os outros reagem a mim mesmo, como é que os outros estão, e tiro conclusões acerca disso. Ou seja, quando eu estou melhor, os outros estão melhor, ou o dia corre melhor, ou exatamente o contrário. Acho que é um pouco, digo eu, óbvio, mas de qualquer das maneiras convém fazer essa reflexão, a partir da nossa própria energia, perceber como é que essa energia influencia. E depois, observar por alguns dias o impacto da energia nas relações. Ou seja, quando você está perfeitamente descansado, dormiu bem, descansou bem, alimentou-se bem, fez exercício físico, e então sente-se bem consigo mesmo, qual vai ser a relação com os outros. Atenção, estou aqui a partir de um princípio, não é? De que estes são os seus valores, mas à partida são, pelo menos tendemos a isso. E depois perceber exatamente o impacto da energia nas relações. Ou seja, aqui este questionamento. A inteligência emocional, portanto, como é que reage emocionalmente a desafios. Listar estratégias para transformar interações difíceis de forma construtiva, não é? Ou seja, ser capaz aqui, no fundo, de criar estratégias, tendo em conta desafios emocionais que tenha na sua vida neste momento, e, portanto, aqui uma parte criativa e expansiva, onde pode também basear-se na sua própria cultura, na sua própria forma de ver e estar, e eventualmente até partilhar e falar isto com outras pessoas. Será interessante também, e isto será uma forma de aumentar a inteligência emocional. Aliás, tudo isto que eu estava a referir, de nós percebermos que a nossa cultura não é estanque, que existem bolhas, que temos que saber interagir entre bolhas, e por bolhas entenda-se determinados grupos fechados com ideias, diria, marmórias, para não te chamar outra coisa, fechadas sobre uma determinada visão de realidade. Então, criar estas estratégias pode ser um elemento absolutamente essencial para ultrapassar esses contextos difíceis e ser construtivo de novas relações sociais e de evolução. Depois, perceber aqui a relação entre moral social e capital social. Nem sempre é a mesma coisa, às vezes temos aqui uma ideia de que estamos a falar das mesmas coisas, mas não estamos. A moral social e o capital social são coisas diferentes. Bem, isto também é um pouco óbvio, não é? A moral social tem muito a ver com aquilo que são o tal conjunto de valores e princípios que falámos no início, muitos deles mais positivistas do que naturais, que existem nas sociedades e que têm tendência depois a cristalizar. E tem a ver com aquilo que é aceito ou não aceito dentro dessa mesma sociedade. O capital social é a forma como os outros nos veem à luz dessa mesma moral. E, portanto, esse capital social tem muito a ver também com a maior conformidade à moral social, mas também nem sempre isto é linear. Porquê? Pode ter um grande capital social alguém que pertence a uma outra cultura, mas que é respeitado naquela cultura, ou que está num determinado nível. E aí já estamos a falar, mais uma vez, de relações de poder. Como já percebemos também, as relações de poder também não são lineares, são complexas. Porque nada é fixo, tudo está em permanente transformação. Daí eu dizer que tem que haver uma subversão das 48 leis do poder. Isto porquê? Porque em determinados contextos, respeitar o mestre pode ser absolutamente destrutivo. Ou seja, alguém querer agradar e bajular poderá não ser a melhor estratégia num contexto de culturas diferentes, de formas diferentes de estar. Então, é muito importante partir da reflexão quais os valores sociais que guiam as suas ações. Até que ponto você age à espera de ser aprovado pelos outros ou age porque
tem uma convicção interna de que essa é a melhor forma de se posicionar perante aquela situação. E depois, perante essa conexão ou congruência entre valores sociais e ações, fortalecer esses vínculos aplicando autenticidade e positividade, partindo, lá está, mais uma vez, daquilo que é a sua autoestima e a sua autoconfiança, para depois poder ter uma boa performance em termos de ser capaz de ser eficaz na realização de tarefas. Finalmente, e em conclusão, temos aqui conclusão e prática contínua. Estabelecer aqui um padrão, digamos, de mudança de hábitos pela confiança em si e energia positiva, ou seja, criar aqui uma dinâmica construtiva e contínua de mudança de hábitos pela confiança em si e por ser capaz de perceber que perante aquelas situações está a desenvolver a sua própria identidade, a partir da sua essência e não do seu ego, não da forma como os outros, entre aspas, o elogiam, mas sim daquilo que você sabe convictamente e de acordo com os seus valores, que é a forma correta de agir. Ao fazer isto e ao fazer uma mudança de hábitos, deve registá-los por escrito e incorporar por 90 dias. Aqui mais uma vez, 45-45. 15 dias em que você deve incorporar, 15 dias em que deve refletir, para deixar a sua própria pegada digital e de alguma forma aqui evoluir. Espero que tenham gostado desta aula, de terceira aula, que vos trouxe aqui essencialmente um conjunto de ferramentas para aumentar a autoestima e a autoconfiança, para continuarmos nesta jornada da compreensão do que é, no fundo, o estudo social e, no fundo, também aquilo que é o equilíbrio acerca destes conceitos aqui da universidade e da oficina da universidade, ok? Voltamos a ver amanhã, despeço-me com cordialidade, até lá.